Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos para mais um vídeo além da literatura em que eu dou dicas, né? Dicas de leitura, não exatamente literárias, mas livros que eu estou lendo extra literatura, que eu não leio só literatura, imagina. Ficar o dia inteiro lendo romance e poesia. Então eu dou dicas de livros sobre religião, por exemplo, que é um assunto que me interessa muitíssimo, né? Então vou dar umas dicas aqui. Um livro já falei, já tem outros vídeos aí, né? Esse livro é interessante porque ele fala das civilizações, né? Então ele vai falar do islamismo, que é uma civilização islã, né? Que é uma religião e uma civilização, a gente já sabe. E vai falar das as semelhanças e as diferenças. Então a gente viu o início do livro, né? Esse livro que vai falar muito das relações monoteístas, né? Que é o mesmo Deus, o mesmo Deus de Abraão, judeu, cristão, muçulmano. Né? Em muçulmano é Ibrahim, né? Então na parte 1 vai falar de Adão a Maomé, ou Mohammed, né, o profeta. Vai falar da divisão sunitas e xiitas, que é uma diferença não doutrinária exatamente, mas política, né? Ou seja, quem vai ser o sucessor do profeta, né? Lembrar que o Mohammed morreu sem deixar um sucessor, né? Então ficou com as duas ideias. Os sunitas é a ideia de comunidade, a comunidade decidir fazer tipo uma eleição na comunidade, né? O sábio da comunidade, que seria o califa, né? E nos xias, né, os xiitas, é a ideia de alguém da família, né, no caso Ali, continuar a ser o chefe, né, o califa, né, ou seja, um líder religioso e militar, porque a gente sabe que desde o início, né, lendo o Maomé, que é aquela biografia da Karen Armstrong, vou falar de dois livros da Karen Armstrong aqui hoje. Ela vai, então, ou seja, uma boa introdução ao assunto do Islã é ler a biografia do Mohammed, né, o profeta. Então ela vai falar, né, da questão de o Islã sempre se defendeu, né, ou seja, sempre o Islã esteve se defendendo e se expandiu para se defender, né. Então estava ali entre os persas, os bizantinos. Então se o Mohammed e, né, o profeta e seus aliados não se mobilizassem tanto religiosamente quanto combativamente, ou seja, jihad no sentido de batalha, de esforço de batalha, tinha acabado, né? Então tinha acabado e não tinha expandido, né? Igual a gente viu que expandiu ali, né, da Pérsia até o norte da África. Então aí ele vai falar sobre as diferenças sunitas e xiitas, né? O Islã não é violento, vai explicar algumas características que no Islã dá a impressão que é mais violento que outras, né? O pessoal acha, só o Islã que é violento, né? Tem toda uma islamofobia no Ocidente, né? Antes, né? Antes do Bin Laden, as torres, né? Lá em 2001, já tinha desde aquela república, a república ainda existe, né? A república teocrática no Irã, né? Que lá tinha uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos, né? E aí eles tiraram, e aí uma república teocrática xiita assumiu o poder, né? Desde 79 lá no Irã. E aí ele vai falar então da parte 4, que nos interessa hoje, é origens do terror islâmico. O terrorista islâmico é terrorista, né? Depois ele vai falar aqui na parte 5 sobre a guerra do Iraque, né, que é mais específico, né, é mais geopolítica, né, e tal. Então tem muita coisa do Islã, né, que é uma questão política, né, então não é uma coisa religiosa, né. Então aí a pessoa fala, eles são radicais, são extremistas, né, são fundamentalistas. Inclusive aqui ele fala que esse tema fundamentalista que veio, a gente vai ver isso com mais calma aqui, fundamentalismo que veio do cristianismo, né? Ou seja, os protestantes estadunidenses, né? Estados Unidos da América, que querem voltar ao fundamento evangélico da Bíblia, né? Inclusive defendendo pautas, criacionismo, anti-aborto, etc. E aí ele vai falar que devo chamar o Islã radical de fundamentalista ou de terrorista ou de totalitarista, né? Então ele acha que esse termo fundamentalista não se aplica muito ao Islã, né? Porque essa leitura que eles querem fazer do Islã é uma leitura, né, do Alcorão, que ele diz que o Alcorão é uma leitura mais simbólica do que literal, radical, né? E ele acha que você chamando os caras de fundamentalistas, esses radicais, né, esses terroristas, você está até dando, né, um enobrecimento para os caras, né? Então assim, não é fundamentalista, igual alguns cristãos também se dizem fundamentalistas, né? Então ele fala que eles são totalitários no sentido de eles querem unir tudo pela lei islâmica, né? Então não é o contrário do secularismo. Inclusive muitos cristãos radicais defendem o não secularismo, eles querem acabar com o Estado secular, que não é um Estado ateu, né? O Estado secular não é um Estado ateu, é um Estado que dá liberdade para várias crenças, né? Então falar que o Estado secular que vai pregar o ateísmo,
para furar, né? Isso é fake news, né? Fake news. Muito bem, então ele vai falar o seguinte, olha, vai explicar o surgimento da Irmandade Muçulmana, né? Então, essa ideia de volta ao texto, e ele vai explicar que, por exemplo, no caso da Irmandade Muçulmana que está no Egito, estava ali enfrentando o Império Otomano e enfrentando o início do Império, do domínio, da hegemonia do Império Britânico, né? Assim como ali o Líbano, a Síria, o Império da França. E aí tem as interferências ocidentais, tanto no Irã quanto no Iraque. Depois teve a guerra Irã-Iraque, que vai abordar na quinta parte aqui. Então é coisa importantíssima ler o livro, porque ele vai mostrar muita coisa que assim, a mídia distorce justamente nessa pauta, né? Na pauta do lobby sionista, né? Tem um lobby sionista aí, né? Os neo-evangélicos americanos, né? Estadunidenses, que tem toda uma pauta ao chegar ao absurdo de dizer, por exemplo, que o anticristo é muçulmano, o anticristo vai vir da Turquia, o anticristo vai vir da Irã, o anticristo, né, da Palestina. Então, é uma coisa assim que tem pé na cabeça, né? Se você for ler a Bíblia, não tem nada de anticristo ser muçulmano, né? O anticristo seria um líder surgindo no próprio cristianismo e se passando por cristão, né? Então não é se o cara vier, né, falando que é Cristo sendo muçulmano, né, o anticristo é justamente alguém que vai falar que é cristão, né? Ele vai chegar e falar, eu sou cristão, sou o maior cristão do mundo, até você sacar que é o anticristo, né? Então é isso, a ideia lá do Apocalipse do João, né? E ele vai explicar então que o termo certo para falar desses radicais terroristas, né, que ele vai explicar vários grupos aqui, não confundir com xiitas, né, que é essa ideia de xiitas que fala, os xiitas que são os terroristas, não. Na verdade, muitos desses grupos são sunitas, né, igual o Bin Laden, é líder sunita. E ficou esse termo xiita como radical porque os xiitas é que lideraram a revolução que instalou a República Teocrática no Irã. Então, esses xiitas, esses radicais, né, ficou um termo, né, deu a impressão que só os xiitas são radicais. Na verdade, muitos grupos são sunitas, né. A ideia é que ele acha que não tem que ser chamado de fundamentalista, né. Então, fica a dica. Por falar desse termo, então, de fundamentalista ou não, nós temos esse livro aqui, Em Nome de Deus, ou A Batalha por Deus, né, se eu for pegar o original, Uma Batalha por Deus, da Carrie Armstrong, que escreve vários livros, inclusive a biografia, né, a biografia do Mohammed, do profeta, né? E aqui ela vai falar da questão política, né? Desde o final do século XV, lá, né? Quando os mouros e os judeus foram expulsos da Espanha, ou foram obrigados a se converter, em 1492, e vai explicar como é que vários grupos se radicalizaram, né? Estão radicalizados no judaísmo, no islamismo e no cristianismo. Né? Então tem vários grupos, ela vai explicar vários grupos, e ela realmente fala, olha, fundamentalismo aqui é um termo do universo cristão, né? Então surgiu final do século XIX para o XX nos Estados Unidos, né? Para falar desses líderes cristãos que queriam uma leitura tipo assim, a terra jovem, criacionismo, terra jovem. A Terra tem 6.000 anos, só que sempre que você faz escavações você encontra, por exemplo, que os índios estão na América há 12.000 anos pelo menos. Então como é que a Terra tem 6.000 anos se os índios estão na América há 12.000 anos? Então, né, o criacionista vai ter problema de explicar isso aí, né? Então, vamos assumir, Deus criou a Terra, mas se Deus criou a Terra pela evolução, né? Então tem vários teólogos que aceitam isso, de repente a evolução foi um mecanismo pelo qual a criação divina se realizou, né? Porque não tem como você falar que a Terra existe há 6.000 anos. Você pode falar que essa civilização existe há 6.000 anos. Mas em outras civilizações, tipo Atlântida, né? Antes, né? O dilúvio foi universal, né? Então o dilúvio foi só ali na bacia do Mediterrâneo. Vamos, né, ter pesquisa sobre isso. Tem várias pesquisas na internet, né? Tem várias pesquisas. Agora, para o criacionista da Terra jovem, né, que a Terra tem 6.000 anos, vai falar que o dilúvio cobriu a Terra toda, sendo que não há água suficiente para cobrir as montanhas da Terra, né? Então, porque eles fazem uma leitura literal dos textos bíblicos, né? Então eles lêem lá 6 dias, o dilúvio cobriu a terra, 40 dias, então ele lê tudo e não lê as parábolas disso, né? Fazer uma leitura alegórica da Bíblia, então eles leem tudo certinho ali, tinha a Torre de Babel mesmo, que a Torre de Babel chegava no céu. Isso é uma leitura, né, uma parábola, né? Na verdade são vários textos que são parábolas. Muito bem, ela vai explicar então que o termo fundamentalista surgiu no meio cristão, né, dos Estados Unidos, e pode ser aplicado para esses grupos fundamentalistas do judaísmo, que tem também, né, os messiânicos, lá os vários seguidores de Messias, que todo século tem alguém falando que é Messias lá na comunidade judaica. Você pode ver, né, vários líderes cabalistas, ela vai explicar aqui vários líderes que se dizem Messias, né. Esse livro aqui é mais político, porque ela vai explicar esses grupos e o fundamentalismo, então, judaico, o muçulmano e o cristão. Né, e as similaridades, claro que são movimentos diferentes, né?
Mas todos eles são a reação à modernidade, né? Eles estão reagindo à modernidade, que é o Estado secular, etc., a ciência, né? Igual o caso dos cristãos, que defendem que há o dilúvio, a arca de Noé, os bichos na arca de Noé e tal. Então, né, a leitura que eles fazem é para da letra. Tem a arca mesmo, reconstruir a arca, só pode ensinar criacionismo na escola. Se você ensinar o Darwin, né, o darwinismo, você está sendo herege e tal. Então ela fala assim, olha, então isso é uma reação, porque na verdade existe duas formas de ver o mundo. Existe a forma de ver o mito e o logos, né? Mitos e logos. O mito é essa forma parabólica, né? Essas parábolas alegóricas, simbólicas de ver a realidade que a religião faz, né? A religião não vem falar de ciência, né? A religião não vem pregar ciência. O sacerdote não é um cientista, né? É claro que em sociedades mais tribais, o líder religioso também era o curandeiro, né? Igual aqui nas comunidades indígenas. Você tem o líder que ele é sacerdotal, ou seja, ele é o líder religioso e ao mesmo tempo ele é curandeiro, né? Ele faz a cura. Então ele é uma espécie de cientista, porque ele vai usar as ervas ali para curar, né? Então, exemplo. Mas nas sociedades modernas você tem diferenciação do cientista, né? Porque o cientista é o logos, né? O pensador, o racionalista, né? Ainda mais depois do humanismo, né? Lembrar da Idade Média, acabou a Idade Média, veio o humanismo, né? As cidades lá, Veneza, né? A Florença, os mecenas, né? E esse humanismo não existiu no meio judaico, né? Até o século XVIII e não existiu no meio muçulmano, né? Os muçulmanos tiveram a Era de Ouro lá, né? Até a destruição de Bagdá, e aquela época em que eles viveram ali com certa tolerância religiosa na Península Ibérica, né? Andaluz, né? Que a gente viu vários livros aí que contam essa história, né? Então esse é um livro muito político, bem político interessante, vamos voltar a esse livro em breve, né? Que mostrando essas ideias de fundamentalismo, essa reação de você querer ler o mitos como logos, né? E fazer o mitos ser lido ao pé da letra, né? E aí eles reagem os fundamentalistas reagem ao mundo moderno dessa forma. Então é essa, né? Agora, esse livro da Karen Emerson, já falei em outros vídeos, ele é mais teológico. Ele vai analisar, que é uma história de Deus, vai analisar não só politicamente, né, historicamente, mas as ideias, concepções de Deus, né? Esse Deus monoteísta, né? Porque aqui, ó, 4 milênios de busca do judaísmo, cristianismo e islamismo, né? Então ela vai abordar a ideia de Deus nessas 3 religiões monoteístas, né? Então ela vai falar, outros livros ela vai falar de budismo, né, de Confúcio e tal. Só que essas religiões orientais não têm ideia do Deus pessoal, né, o teísmo, né? Então, mas o budismo é ateísta? Não é, ele não fala de Deus, né? Então o budismo não é panteísta, nem deísta, nem teísta, não é, porque essa é a forma de pensar nossa aqui, né, mundo monoteísta, né? Então é o perigo de você ler outras religiões pelo olhar ocidental monoteísta, né? Então o budismo está falando disso, a ideia de Buda e de Jesus é muito semelhante, a ideia da compaixão, né? De desapego do mundo, né? Meu reino é deste mundo, essas ideias muito semelhantes, mas, né, eu não posso trazer. Então é aí que ela vai trabalhar basicamente a ideia do Deus para essas 3 religiões, né? Agora, claro que tem ideias de Deus lá, por exemplo, o hinduísmo, né? Tem várias ideias de Deus, tem várias escolas, né, da Vedanta lá, tem umas 3, 4 escolas da Vedanta, né? E aí vai ter o panteísmo, panenteísmo, né? A dualidade, a não dualidade, a dualidade qualificada, né? O monismo, né? Então tem só no hinduísmo. Tem lá a linha brahmânica monoteísta no hinduísmo, então, ou seja, dá pano para manga, né? Aqui ela vai abordar a questão do Deus para essas 3 religiões, que é o mesmo Deus de Abraão, ou Ibrahim, que é o Deus que se manifestou na história, né, para Abraão, e falou: Abraão, você terá uma grande descendência. E Abraão teve um filho chamado Ismael, né, que é o Ismael, que aí vai ser o pai dos árabes, e teve um filho chamado Isaac, que aí a gente acompanha na Bíblia, que vai ser, né, Esaú, Jacó, as tribos, né, do Israel. E aí eles vão para o Egito, depois vão ficar lá uns 400 anos, né? Dizem que é 400 anos, fica no Egito. Aí Moisés vai surgir para poder tirar eles do Egito, né? Então, aí isso é toda a parte teológica que está na Bíblia, né? Pode ser histórico? Pode ser histórico, mas só que isso é uma leitura mítica, né? Mito. Lembrar que ela leva sempre a sério a ideia de mito, igual o Jung, Carl Gustav Jung, que aqui o mito não é uma mentira, né? O mito, ele é um mito. Não, o mito tem um valor de passar uma verdade para aquele público,
para aquele povo, para aquela época, né? Naquela circunstância, aquele contexto histórico. Né? Então é uma forma de ensinar. Né? Naquela época não tinha biblioteca para todo mundo, então era uma forma como os anciãos, os sábios explicavam. Né? A cosmogonia, né? Cosmologia, astronomia, era o mito. E o mundo moderno trouxe o logos, né? Que desde o racionalismo, né? O empirismo, que é o cientificismo, o positivismo, que é o logos, né? A ideia da razão humana. Né? Então, ficam essas dicas, né? 2 da Karen Armstrong, Em Nome de Deus e Uma História de Deus. E vamos ler mais, né? Aqui sobre o Islã e parar de ficar fazendo preconceitos, né? Propagando preconceitos sobre uma cultura interessantíssima que é a cultura islâmica, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.